Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, o Santo Evangelho de hoje inicia-se com estas palavras de Nosso Senhor: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Com efeito, eu vos digo que muitos profetas, muitos reis, desejaram ver o que vós vedes e não viram. Desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E nós que temos a missa de sempre, quantos quiseram tê-la e querem tê-la e não a têm? Os franciscanos da Imaculada, segundo informações recebidas na semana passada, foram privados da missa tradicional cotidiana. A congregação está se aproximando da tradição e grande parte dos padres queriam se aproximar cada vez mais, e aqueles que eram pela missa nova escreveram para Roma e veio a ordem de Roma: proibição de rezar a missa tradicional. Seus padres estão proibidos a celebrarem, a não ser com permissão especial e ocasionalmente. E, no entanto, nessa congregação próspera em vocações, muitos eram os que rezavam a missa São Pio V, que a desejavam para toda a congregação, que desejavam estudar os textos de Dom Lefebvre de Dom Antônio de Castro Maier. Desejavam ouvir e ver, ouvir a verdadeira doutrina, ver a verdadeira liturgia, e não o podem mais. Até as crianças das quais cuidavam em Anápolis foram retirados na semana passada do colégio do Padre Fernando, por ordem do Superior Geral. Quantos desejos legítimos, santos, daqueles que queriam ver e ouvir e não veem, não o podem. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Estas palavras nos são dirigidas. Elas trazem consigo uma grande responsabilidade. Nós somos bem-aventurados, porque temos acesso à liturgia de sempre da Igreja, aos seus sacramentos, à sua doutrina. Inúmeras almas pelo mundo inteiro desejam a verdadeira doutrina e a verdadeira missa, e não a têm. Para só falar do Brasil, poderíamos indicar uma longa lista de cidades que pedem assistência dos padres da tradição, e nem todas podem ser atendidas. Mas o Evangelho de hoje continua, e Nosso Senhor fala da caridade, que consiste em amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso espírito, e ao próximo como a nós mesmos. Ora, a crise em que nós estamos vivendo, apesar de ser fundamentalmente uma crise de fé, é principalmente uma crise de caridade. Fundamentalmente é a fé, e ela afeta a caridade, porque sem a fé é impossível a caridade, e sem a caridade é impossível estar unido a Deus e salvar sua alma. Todos os grandes erros que arruinam a fé católica são acompanhados de pecados contra a caridade. O ecumenismo é um pecado contra o mandamento de amar a Deus. Nosso Senhor disse ao mestre, ao doutor da lei: respondeste bem. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu espírito. Ora, o ecumenismo é um pecado contra o primeiro mandamento. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Amarás quem? Os falsos deuses? Mas não, pois a Escritura diz: os deuses pagãos são demônios. Amar os falsos deuses não é, pois, amar a Deus. Mas se Ele é nosso, como diz Nosso Senhor, amarás o teu Deus, falando aos judeus e falando a nós, mas se Ele é nosso, Ele talvez não seja o deles, talvez não seja o Deus dos pagãos, e fazendo o que eles fazem, quem sabe, será que não haveria uma desculpa? Evidentemente que não. Todas as criaturas são de Deus, todos devem adorar o verdadeiro Deus, pois todas foram criadas por Ele. Todas devem tudo a Deus, a existência e a redenção. Todos devem adorar Nosso Senhor Jesus Cristo, tanto os muçulmanos como os judeus, tanto os comunistas como qualquer outra filosofia,
porque todo homem, todo judeu, todo muçulmano, se ele existe, se ele pode falar, se ele respira, se ele tem a existência, o movimento, o agir, ele recebe de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Jesus Cristo é o Rei universal. Nada está fora da sua dependência. Por todos devem adorá-lo a Ele. Mas como podem ser redimidos se não creem no verdadeiro Deus? Um homem, diz Nosso Senhor, descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, lhe infligindo graves feridas, o deixaram semivivo. Este homem é Adão e todos os seus filhos, toda a humanidade. Descia, diz o Nosso Senhor, de Jerusalém, que é a imagem do céu. Descia para Jericó, imagem do mundo. Adão foi tentado, ele começou a descer. Ele caiu. Caiu na mão de quem? De ladrões. Quem são esses ladrões? Foram os demônios. E os demônios que fizeram nele, o despojaram. Despojaram de quê? Da graça. Ele perdeu a graça santificante. E não só isso, mas o feriram. Que feridas são essas? É a natureza humana que ficou ferida. 4 grandes feridas. Uma na inteligência, a ignorância. Outra na vontade, a malícia. E 2 na sensibilidade, a fraqueza e a concupiscência. Então, espoliado na graça, ferido na natureza. Eis aí como ficou esse homem à beira do caminho, semivivo. Semivivo, já não é mais aquele homem que era Adão, que tinha a integridade da vida natural e sobrenatural. Agora ele está espoliado na graça, como diz os padres da igreja. Espoliado na graça e ferido na natureza. Eis esse pobre homem que somos nós. Eis o retrato do mundo moderno, do mundo desde Adão até nós, um mundo despojado da graça e ferido na sua natureza. Vejam suas ações. Todas elas, ou quase todas, se caracterizam por essas chagas inflamadas, supurentas, cheias de pus. O mundo se diverte. Como se diverte? Ao se divertir, nós vemos essas chagas se abrirem pelo prazer desordenado, pela violência desordenada, sem freios, atos indignos mesmo dos animais. Consideremos o mundo do ponto de vista da justiça, vemos a matança de inocentes, tanto nas guerras como no aborto, nas leis sobre o aborto. E às vezes cenas terríveis, como saíram no jornal na semana passada, que lembram Caim matando Abel. Se consideramos a inteligência, vemos homens semelhantes às corujas que veem bem à noite e ficam cegos durante o dia. Veem bem à noite, isto é, veem as coisas terrestres, a técnica, mas quando se voltam para Deus são completamente cegos. Que estado lamentável da humanidade. E ao pecado de Adão, esse homem ferido, à borda do caminho, acrescentou seus pecados pessoais. Basta ler a história do paganismo para verem que absurdos eles caíram. E basta abrir o jornal para verem que absurdos cai o homem moderno. E ele se prepara, o mundo moderno faz grandes comemorações, grandes reuniões, grandes congressos, Jornada Mundial da Juventude, as Olimpíadas, congressos da ONU, vãs alegrias ambíguas, mesmo se houver algo de bom, de naturalmente bom ou indiferente, como o esporte, ou onde pode haver alguma boa vontade da parte de algum católico, como na Jornada Mundial da Juventude, mas se vê que aí há um terrível equívoco. E que equívoco é esse tratando da Jornada Mundial da Juventude? É que as fontes da graça estão secadas por aqueles mesmos que conseguiram reunir 3 milhões de pessoas para assistirem uma missa. Alguém poderia pensar, é um grande bem, 3 mil pessoas recolhidas numa missa, mas a gravidade da situação se resume no seguinte: eles têm os sacramentos, mas não têm a graça dos sacramentos. Eles têm os sacramentos quando é que têm, pois às vezes, por falta de intenção, nem o sacramento eles têm.
A crise se agrava. Os franciscanos da Imaculada são proibidos de rezar a missa de sempre. E a missa nova reúne 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Mas isto não é um bem? Perguntará alguém. Não. Por quê? Porque a missa nova é uma missa ilegítima, bastarda, como chamava ela Monsieur Lefebvre. E quais são as consequências desta missa bastarda, essa missa ilegítima, dessa missa que é um produto não católico, mas algo feito por essa igreja conciliar, inimiga da Igreja Católica? As consequências são as seguintes. Assim como os cismáticos têm os sacramentos, mas não têm a graça dos sacramentos, assim os progressistas têm cada vez menos a graça dos sacramentos. E como isso? Pelo fato da missa nova se afastar da doutrina católica e de se aproximar da heresia protestante, tanto os sacerdotes como os fiéis vão se afastando das condições necessárias para receberem a graça do sacramento e a graça do sacrifício da Eucaristia, que é a missa. Nova missa, nova teologia, nova moral. Nova moral para agradar aos homens. Moral onde os pecados graves são permitidos. Moral onde o uso de anticoncepcionais é habitualmente permitido. Nova moral onde, em alguns lugares, o divórcio é tolerado. Nova moral onde vários pecados que melhor não nomear são considerados como não sendo. Resultado, a pessoa está em pecado mortal e permanece em pecado mortal e comunga em pecado mortal. Ele tem então o sacramento, mas não tem a graça do sacramento. Pessoas comungando em estado de pecado mortal, comungam e não recebem a graça. Iludidos pela nova teologia. Têm o sacramento, mas não têm a graça do sacramento. Isto quando ainda têm um sacramento, pois se o sacerdote não tiver mais a intenção de fazer o que faz a igreja, se ele não tiver mais a intenção de renovar o sacrifício do Calvário, que se renova em nossos altares, então não há mais missa. E nesse caso eles não têm nem a graça do sacramento e nem mesmo o sacramento. Eis aí então o mundo espoliado dos sacramentos, espoliado da graça, privado dessa graça, ferido na sua natureza. Onde irá esse mundo? É impossível que esse mundo não caia muito baixo. Porque se ele recusa, se ele está ferido na natureza, na sua inteligência, na sua vontade, na sua sensibilidade, e se o Redentor, que é nosso Senhor, que é o bom samaritano, que se aproxima dele e que lhe dá os sacramentos, se ele perde esses sacramentos, se ele perde essa doutrina, se ele perde esse óleo, esse vinho que o samaritano jogou sobre as chagas, pois os sacramentos são feitos para curar as chagas. Cada sacramento cura uma chaga. O batismo cura a chaga do pecado original. A confissão cura a chaga de qualquer outro pecado. A confirmação vem nos dar o Espírito Santo para curar a chaga da nossa fraqueza, da nossa incompreensão das coisas de Deus, com dom de sabedoria, e sim cada um dos dons. Então, se o mundo está privado, está ferido e privado do remédio, porque ele recusa o remédio, porque ele se afastou do remédio, porque ele foi retirado do remédio. E assim está esse mundo moderno. E passou um sacerdote, diz o Evangelho, e passou um levita, isto é, 2 membros do clero, e eles não fizeram nada. Viram o infeliz à borda do caminho, viram o infeliz semivivo, morrendo, e passaram adiante. Mas passou um samaritano, que teve misericórdia. Esse samaritano é Nosso Senhor. Esse samaritano são os discípulos de Nosso Senhor. Esse samaritano é São Pedro e São Paulo. Esse samaritano é o Padre José de Anchieta. Esse samaritano é Dom Lefebvre, que, movido de misericórdia, foi por todas as partes do mundo levar o remédio para os tempos de hoje, depois do Concílio Vaticano II. Foi por toda parte levar o remédio, formar padres que levassem o remédio. É necessário que os padres levem o remédio, porque se o doente não receber o remédio, ele morrerá.
ele está semivivo, ele está às beiras da morte. Levar o remédio para curar as feridas, para iluminar as inteligências, para trazer de volta as ovelhas ao redil. Eis aí o verdadeiro samaritano. Verdadeiro samaritano, Santa Teresinha do Menino Jesus, vivendo no segredo de um Carmelo, mas estendendo suas mãos aos céus e oferecendo seus sacrifícios pela salvação das almas. Verdadeiro samaritano, Dom Antônio Castro Maier, que embora tenha feito menos do que Dom Lefebvre, foi o único bispo que com Dom Lefebvre se manifestou fortemente, publicamente, pelas infelizes almas que jaziam à sombra da morte. Houve também Monsenhor Lasso, depois, o bispo das Filipinas, que também deu um testemunho em defesa da fé, juntamente com Dom Lefebvre e Dom Antônio. Como diz Dom Lefebvre, o que é um mistério é que não tenha havido 50, 100 bispos a agirem como Dom Antônio de Castro Maier e eu mesmo, de agirem como verdadeiros sucessores dos apóstolos contra os impostores. O Evangelho fala de ladrões. Podemos dizer que esses clérigos progressistas, modernistas são ladrões. Por quê? Eles roubam a graça das almas e as deixam de novo no estado em que estava Adão antes da redenção, que estava a humanidade sem a redenção. Não é orgulho, continua Dom Lefebvre, dizer que Deus, na sua misericordiosa sabedoria, salvou a herança do seu sacerdócio, de sua graça, de sua revelação, através destes 2 bispos, ele mesmo e Dom Antônio Castro Maier. Não é orgulho, é uma constatação da situação, da gravidade da situação. O mundo se afastando, perdendo as fontes da graça, e somente 2 bispos. Quando terminou o concílio, havia mais ou menos 250 bispos tradicionalistas, 250 extremamente modernistas e mais de 1000, quase 2000, que eram pouco neutros, dizendo, vamos ver o que vai acontecer, vamos deixar, a responsabilidade não é minha, é do Papa, eu vou ficar aqui, vamos ver o que vai acontecer. E dos 250 bispos tradicionalistas, pensaram um pouquinho parecido. Disseram, bom, eu sou contra o modernismo, eu na minha diocese vou tentar agir. Aí um deles foi demitido, o arcebispo de Madrid foi demitido, o arcebispo também de uma outra cidade foi demitido, e morreram de tristeza, diz Monsenhor Lefebvre, numa das suas conferências. Morreram de tristeza, 2 bispos. E os outros foram paulatinamente afastados. Cardeal Taviani afastado, Cardeal Bach afastado, e assim não foi ficando ninguém. E aí Monsenhor Lefebvre se levantou a voz. E aí Dom Antônio também. E foram os 2 únicos bispos a tomarem uma posição pública, internacionalmente conhecida, para barrar essa avalanche, esse abandono desse pobre homem à beira do caminho, semivivo, espoliado na graça, ferido na natureza. Disseram não podemos deixar as almas sem os remédios que Nosso Senhor trouxe. Não vamos ficar de braços cruzados. Nós vamos atuar, vamos atrás deles, vamos salvar essas almas que estão morrendo. E assim fizeram. Eis porque, amados irmãos, nós devemos ler, estudar e amar o que nos foi transmitido por Dom Lefebvre e Dom Antônio Castro Maier, para que, conduzidos a essa estalagem, que é a Santa Igreja Católica, nós possamos viver da graça e obter a vida eterna pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.